Olá, pessoal da Condo Academy, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um webinar da Condo Academy. Nós somos a principal, a maior plataforma educacional do mercado condominial do Brasil, é isso mesmo. Agora você está aqui no nosso YouTube da Condo Academy, isso mesmo, nós somos um canal do YouTube, mas somos muito mais que isso. Mas, já que você está aqui no YouTube, eu vou te pedir, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana nós temos um webinar como esse, trazendo insights poderosos sobre o mercado condominial, inclusive o de hoje. Então fica ligado. Então se inscreve aqui no canal e também dá um like aqui se você já gostou da nossa carinha, já gostou dos conteúdos que estão aqui. Deixe o seu like, porque é muito importante para a gente, para que a gente possa continuar crescendo, levando profissionalismo ao mercado condominial. Eu sou Rafael Cordeiro, estarei aqui tocando o nosso webinar, a nossa conversa, com um convidado muito especial. Mas como eu falei, a Condo Academy, ela não é só o YouTube aqui. Nós somos a maior plataforma de ensino educacional do mercado condominial do Brasil. Eu vou até abrir a minha tela aqui para você ver que eu não estou brincando. Olha só que legal a plataforma Condo Academy. Eu vou colocar aqui para você, para a gente observar junto. Olha que legal. Se você entrar em condo.academy, você vai entrar aqui na nossa Netflix da sindicatura. Olha só quanto curso. Nós temos mais de 60 cursos na nossa plataforma e, de fato, causa diferença. Nós temos muito feedback de pessoas que foram transformadas através do conteúdo que nós trazemos aqui na nossa plataforma. Então, olha só, nós temos aqui os conteúdos que cairão em breve, olha que bacana. Inclusive, vamos falar sobre mega prédios hoje, daqui a pouco. Teremos outros conteúdos poderosos que cairão na nossa plataforma. Esses aqui são conteúdos que já estão. Olha só que legal esse conteúdo da Karina Nap, resolução de conflitos na prática. Então, eu sei que é um assunto bem espinhoso dentro dos condomínios, porque nós lidamos com várias pessoas, vários perfis de pessoas, pessoas um pouco mais esquentadas, outras mais tranquilas, outras que já querem ir para o embate, enfim, tem de tudo nos condomínios, não é verdade? E aí, como que se resolve isso? Então, temos uma aula prontinha para você com a Karina Nap de como resolver tudo isso, além de outros conteúdos, igual você está enxergando aqui, de comunicação, segurança. Olha só que nomes poderosos nós temos do mercado aqui falando sobre segurança. Aqui com Bruno Sevieri falando sobre segurança em condomínios. Tudo que você, que é síndico, administradora, entusiasta da área, precisa saber sobre segurança em condomínios. E também com Samuel Pereira, grande parceiro aqui da Condo Academy, falando sobre segurança e o estilo de moradia. É isso mesmo. Então, como pensar em mecanismos de segurança dentro do seu condomínio. Então tem muitos insights poderosos para você aqui na Condo Academy, falando sobre conservação, finanças, é muito importante, né? Aqui, ó, com o Lúcio Souza, responsabilidade tributária do síndico, né? Síndico tem que estar de olho nessas coisas, né? Aqui, estratégias para garantir a saúde financeira do seu condomínio com o Everton Oliveira, nosso grande parceiro do Grupo CDG e muito mais. Pessoal, como eu falei, estou dando aqui alguns spoilers, mas isso aqui está disponível para você que se inscrever agora. Inclusive, se você está na sua tela da sua TV e tudo mais, tem um QR Code aqui do meu lado, aqui na nossa tela, e você pode clicar e você vai cair lá em condo.academy, ok? Então, essa é a nossa plataforma de ensino. Aliás, né, isso é uma coisa bem legal que o pessoal às vezes não sabe, e eu quero contar para você que é o seguinte. Se você entrar na loja do seu smartphone agora, né, você pega aqui o seu celular, né, e entra lá na sua Play Store, Apple Store, assim por diante, e coloca Condo Academy. Vai ter um íconezinho roxinho, que é o nosso chapéuzinho, somos nós, então você pode fazer download, e além de estudar aqui no Condo.academy, você também pode levar para tudo quanto é canto a Condo Academy, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, porque nós somos aplicativo também. Você gostou? Saiba mais entrando nesses links que eu te falei. Nós temos também o nosso @Condo Academy no Instagram. Lá você sabe de tudo dos bastidores da maior plataforma de ensino educacional do mercado condominial. Certo? Tudo certo, meus amigos?
Bacana? Já deixou o like? Já deixou o joinha? E, gente, para a gente começar aqui, para a gente continuar a nossa aula, para a gente começar efetivamente o nosso conteúdo, nós trouxemos um grande parceiro aqui da Conda Academy, né? Você está vendo aqui no meu ladinho aqui, ó, você está vendo o logo da One Elevadores, os maiores especialistas em elevadores do Brasil, e hoje eles estão trazendo um conteúdo poderoso para nós. Então, eu vou chamar aqui ao nosso palco digital, vou chamar meu amigo Reinaldo Paixão. E aí, meu amigo, tudo bem? É um prazer grande estar aqui com vocês, representando a One Cone Elevadores e falando sobre megaprédios, né? Diante de tantos assuntos muito estimulantes que você compartilhou ainda há pouco. Boa, legal. Ô, Reinaldo, antes de a gente soltar, eu sei que você trouxe uma apresentação bem legal aí para nós. Muito está se falando sobre os mega prédios. E se são mega prédios, às vezes vão ser mega desafios também, né, Reinaldo? Tá aquecido esse mercado mesmo, é tendência a gente ver muitos mega edifícios por aí, meu amigo. Crescido muito a nível mundial. E isso é um fenômeno que está atingindo, de uma forma geral, os grandes centros de todo o mundo, né? Então, isso não é uma febre, não. Acho que isso é algo que chegou para ficar e vai ser uma das grandes soluções do mercado imobiliário no futuro iminente. Ou já estamos vivendo esse futuro, tá? Então, realmente é um momento brilhante da engenharia. Nós dizemos que é reescrever os livros de engenharia, porque os megaprédios, ao contrário do que a gente pensa, não é agregar novos andares e aí, sem fim. Tem muitos desafios para que venham. Eu trago aqui alguns para compartilhar com vocês. Show de bola, meu amigo. Então fica à vontade para compartilhar aí a sua tela, abrir aí para nós, porque agora o Reinaldo vai abrir aqui. Então, assim, enquanto o Reinaldo vai abrindo ali, vai compartilhando a tela dele, você já pega papel, caneta, né? E anota. Anota no seu tablet e tudo mais, porque realmente agora vai ser um conteúdo altamente relevante aqui. Vamos falar sobre os mega edifícios. Reinaldo, a tua apresentação está aparecendo aqui para nós. A hora que você quiser começar, meu amigo. Então, vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre os mega edifícios, né? Então, uma breve apresentação. Eu sou Reinaldo Paixão, eu tenho aí uma carreira que beira os 45 anos no mercado de elevadores, escadas rolantes. Trabalhei inicialmente na própria Cone, né? Entrei como estagiário e me aposentei como diretor de pesquisa e desenvolvimento na ThyssenKrupp em 2020 e tive a honra de retornar à Cone em 2021, já como diretor de operações. Então, essa aí é uma breve história desses últimos 45 anos, né? Mas como a gente havia comentado no início, Rafael, nós estamos vendo uma grande migração da população para os grandes centros. Então, estima-se que até o ano de 2050, 70% da população global eles vão estar nas grandes cidades. E isso passa a ser um grande desafio, porque o espaço ele não é suficiente para toda essa gente, e a única forma de você suprir esses desafios é na verticalização das cidades. Então, falamos aqui um pouco da verticalização das cidades. Assim, eu tenho aqui uma estatística que mostra os últimos 40 anos da construção civil de prédios concluídos, não apenas projetos, do que aconteceu com essa explosão que a gente vê e a gente já vê ela se acelerando no ano 2000. Mas vamos adiante. Aqui eu tenho um gráfico, esse é um gráfico elaborado pela CTBUH, esse é um organismo internacional que acompanha, que rege e que compartilha diretivas para a construção desses prédios, né? Então, por aqui vocês veem claramente, a partir dos anos 80, um crescimento tímido dos prédios com 200 metros ou mais. Então, aqui, nessa lateral, a gente vê a quantidade de prédios concluídos e aqui a gente vê a evolução ao longo dos anos, né? Então, vocês veem que a partir do ano 2000, a gente tem um crescimento exponencial desses prédios
com 200 metros ou mais, e aí começam a surgir os prédios com 300 metros ou mais. E aí os desafios eles vão se ampliando, porque hoje realmente a gente tem algumas regiões do Brasil que não sofrem um efeito tão intenso dos ventos, ou nós que não sofremos efeitos de terremotos, mas essa não é a realidade mundial. E a gente vai compartilhar com vocês que tipo de soluções a engenharia reeditada ela teve para esses prédios. Mas vamos lá, a classificação desses prédios a nível informativo é a seguinte: o prédio é considerado como alto, ele estando lá na faixa de 200 metros ou mais. E desses prédios altos, nós temos hoje 2.440 prédios concluídos com esse perfil. Então, 2.440 prédios é muita coisa, a nível mundial, tá, pessoal? Os prédios super altos são os prédios com mais de 300 metros. E aí nós temos 241 prédios. E os mega altos, esses sim são extraordinários, são prédios com 600 metros ou mais, e temos apenas 5 prédios concluídos. Isso também no controle estatístico da CTBUH. E como eu falava, desses mega prédios, né, que são os maiores prédios do mundo, vocês observem aqui que a Cone ela tem uma presença bem contínua nessas grandes construções. A Cone ela é conhecida dentro da sua história desde 1910, mas como uma empresa que prima muito pela inovação. Para vocês terem uma ideia, inovações, eu diria que recente no mundo dos elevadores, nessa faixa de 40 anos, ela foi a primeira empresa a eliminar o motogerador, que gerava um ruído tremendo, vibrações na laje, para elevadores de grande velocidade, que eram utilizados no passado recente. Os motores eram de corrente contínua e precisavam desse sistema que era de motogerador. E a Cone foi a primeira empresa a empregar o conversor estático, ou seja, eliminando o ruído, vibração e consumo de energia, aquecimento de casa de máquinas, usando tecnologia, né? Então, isso foi bem inovador lá na década dos anos 80 e trouxe um benefício bastante grande no que diz respeito a consumo de energia e redução de ruído, e, logicamente, vibração, né? Mas não parou por aí. A Cone, na sequência, ela foi a primeira empresa a utilizar inversores de frequência em elevadores. Os inversores de frequência, a grande movimentação se deu lá também nos anos 90, e as aplicações eram destinadas a máquinas de porte médio, grande, né? E a Cone ela foi a primeira empresa a utilizar inversores de frequência em elevadores. E continuando por aí, ela é a detentora da patente, foi a criadora dos elevadores sem casas de máquina. Então, os elevadores sem casas de máquinas foi uma invenção e uma criação e uma patente da Cone Elevadores. E aí, por diante, e aí eu vou trazer a vocês por que ela configura aqui nos maiores prédios do mundo, ela conseguiu isso com o desenvolvimento de produtos que permitem o controle e aplicação desses prédios. Mas, indo direto ao assunto, em que momento que surgem as dificuldades? A gente falava que os megaprédios não é somente construir um andar acima do outro, né? Chega um determinado momento que algumas preocupações a nível de engenharia elas passam realmente a ter uma importância grande. Dentre elas, esse termo esbeltez, que tal como o nome diz, nós temos pela nossa própria língua, esbelto é algo realmente alto, delgado, né? E isso trouxe exatamente esse conceito para a engenharia. Então, a esbeltez ela é nada mais, nada menos que a relação entre a menor dimensão do plano horizontal em relação à altura do prédio. Então, foram classificados os prédios como esbeltos, aqueles que têm essa proporção de 1:10. Então, essa proporção é de que a altura é 10 vezes maior do que a sua base, então é considerado esbeltos. E os super esbeltos é acima dessa medida e vai por aí adiante. Então, temos alguns prédios que têm a esbeltez de 1:24, ou seja, a sua altura é 24 vezes maior do que a dimensão do plano horizontal.
E temos alguns casos que a gente vai citar aqui adiante, inclusive um caso de orgulho brasileiro, né? Então, um prédio esbelto, quando ele é atingido por ventos, ele funciona basicamente como uma haste cuja base é fixada no chão e o seu ponto mais alto ele realmente fica mais susceptível, né? E aqui nós trazemos para você um dos ícones da engenharia mundial, que é o Taipei 101, né? O Taipei 101 ele foi considerado como um ícone da engenharia mundial porque as premissas construtivas desse grande prédio era que ele suportasse terremotos até a magnitude 7 na escala Richter e ventos de até 450 quilômetros por hora. É um prédio de 100 andares, um verdadeiro ícone da engenharia. Aqui vocês veem um amortecedor de massa sintonizado. Isso aqui é baseado num princípio básico que todos nós conhecemos, que é a inércia, né? E a inércia ela possibilitou uma forma de atenuar os impactos desses ventos para os grandes prédios. De que forma? Entre o 87º e o 92º andar do Taipei 101, existe uma grande esfera, aproximadamente com 5,5 metros de diâmetro, pesando 660 toneladas. Só para vocês terem uma noção, ele é equivalente a 2 A380 juntos, né? Então, isso dá uma magnitude do peso que representa essa grande esfera. E ela é sustentada por 16 cabos de aço, 4 conjuntos de 4 cabos associados no seu centro, né? A sua parte inferior possui amortecedores hidráulicos, que é para minimizar o impacto do movimento dessa grande esfera. Então, de uma maneira lógica, quando o prédio inicia o movimento, essa esfera suspensa, ela tende a manter o seu movimento, a sua condição inicial, e aí, com isso, o prédio oscila por um lado, e quando ela inicia o movimento, ele está oscilando no outro lado. Esse movimento entre amortecimento desse amortecedor de massa sintonizado e o movimento do prédio, um acaba combinando com o outro, neutralizando ou minimizando os seus efeitos, tá? Então, o amortecedor de massa sintonizado, ou mass damper, como ele é conhecido, ele foi uma forma muito inteligente que a engenharia conseguiu superar esse problema. A ideia é contrariar os efeitos dinâmicos provocados pelos ventos, ou ainda de um abalo sísmico, né? Porque realmente isso pode trazer um transtorno grande, evitando o deslocamento excessivo dessa edificação, o que poderia comprometer a sua estrutura. Para vocês terem uma ideia, nós falamos de oscilações toleráveis até 1 metro, mas em caso de tempestades muito severas, isso poderia chegar até 3 metros, sem comprometer a integridade da estrutura do prédio. Mas ele não pode ficar submetido a esses movimentos de uma forma tão intensa. Então, para minimizar, foi usado como recurso de engenharia os amortecedores de massa sintonizadas, assim como outros que nós vamos ver adiante. Pode seguir. Bem, e o que ocorre numa edificação quando o prédio começa a oscilar? Então, nós vimos lá que a engenharia gerou uma solução para minimizar esse efeito, mas quais as consequências? No caso do elevador, o elevador ele é sustentado por cabos de aço e na parte inferior do elevador ele tem o que nós chamamos de cabo de compensação. Então, o cabo, a cabina em si, ela não somente tem cabos na parte superior, como ela tem cabos também na parte inferior. E para que servem esses cabos da parte inferior? O elevador, na verdade, ele é algo semelhante, de uma forma simplista, a uma balança de pratos comparativos. Então, de um lado você tem a cabina, de um outro lado você tem um contrapeso. Então, o contrapeso, quando a cabina está embaixo, no primeiro pavimento, o contrapeso está acima, na parte mais alta do edifício. E nessa condição, vocês imaginem que todos os cabos de tração, aqueles que movimentam e que sustentam a cabina, estão voltados para o lado da cabina. Então, mecanicamente, olhando para o conjunto,
a máquina, para tracionar isso, ela não teria que somente movimentar a cabina, ela teria que puxar também todos os cabos. E esses cabos, ele tem um peso considerável, e nós vamos ver adiante. Com isso, a gente utilizando os cabos de compensação, a gente pendura os cabos que vão compensar o peso desses cabos, anulando o efeito deles, anulando só o efeito mecânico dos cabos de aço. Entretanto, esses cabos de aço, ele tem uma característica interessante, que é de entrar em ressonância com outros elementos que possuem a mesma característica. Então, o prédio, quando entra em oscilação, a sua estrutura metálica ao qual ele é construído, ele gira normalmente numa frequência de 0,1 até 1 Hz. Essa é a frequência de oscilação do prédio. Entretanto, os elementos que estão construídos com o mesmo tipo de material, por características construtivas, ele entra em ressonância com essa vibração. Então, com isso, os cabos dos elevadores, eles também começam a oscilar, e os cabos de compensação também, gerando um desconforto bastante grande para a cabina e gerando também um risco de atuação de aparelho de segurança, enfim. E existem mecanismos que são utilizados, alguns casos eram utilizados anemômetros, outros casos são utilizados, no caso da Kone, o Building Sway, que é um dispositivo que vai interagindo com o elevador de acordo com o balanço do prédio, quanto mais intenso ele se tornar. E aonde saiu a grande sacada que eu falava, mais uma patente da Kone mundial. A Kone desenvolveu um cabo de tração, vamos dizer assim, que é um elemento de tração. É um elemento de tração cuja sua construção é através de fibras de carbono. Elas são fibras que são alinhadas em polímetro, em barras de polímetro, em 4 barras, né? É bastante delgada e possui um revestimento com alto poder de atrito, o que nós chamamos de friction, né? Então, com isso, na imagem, vocês estão vendo que cada um desses elementos de tração, ele possui aproximadamente 25 milímetros, 2,5 centímetros de largura e 4 milímetros de espessura. Lógico que são colocados a quantidade de elementos de tração, tantos quantos forem necessários, de acordo com a capacidade e a velocidade da cabina que vai estar em movimento, né? Então, essas fibras de carbono, elas têm uma característica diferente do aço. Na verdade, a sua frequência de oscilação é completamente diferente, algumas dezenas de hertz. Então, o prédio inicia a sua oscilação, e nós vamos ver no slide seguinte que a resposta não é a mesma, né? Então, observem aqui, à esquerda você tem um elevador sustentado por cabos de aço. Vocês observem o chamado efeito sway, o efeito de balanço, né? E na imagem ao outro lado você tem um cabo, uma cabina sustentada por elementos de tração, que é o Kone Ultra Rope, né? Então ele não sofre esses balanços tal como vocês viram aqui na figura, né? Então isso faz com que nós tenhamos que aprimorar o elevador, reduzindo a sua velocidade, desligando chamadas externas para atender somente as internas, e, em alguns casos, paralisar o elevador para evitar o comprometimento do equipamento ou um desconforto maior do usuário. Pode passar. Aqui a gente mostra a vocês um exemplo de túnel de vento no Burj Khalifa, e aqui num prédio onde você tem o seu formato prismático, né? Então, no Burj Khalifa, vocês veem aqui os 3 níveis do Burj Khalifa, onde há um efeito maior na base, né, por ser mais larga, minimizando esse efeito ao longo dos pavimentos que vão se aproximando do extremo superior, né? Ele tem uma outra característica para minimizar os efeitos dos chamados desprendimentos vórtices. Ele tem uma torção e tem um afunilamento. Então, ele vai crescendo de forma que ele vai se afunilando, reduzindo assim o efeito que vocês veem aqui, que são chamados esse desprendimento de vórtice, né? Que causam todos esses movimentos. Uma outra solução é você promover abertura nos prédios. Então, aqui você tem uma simulação de um ícone da construção civil em Manhattan, né? É o 432 Park Avenue,
ele tem a cada 12 pavimentos uma abertura equivalente a 2 pavimentos, de forma que permita a passagem dos ventos. Com isso, minimiza o efeito desses desprendimentos e o efeito da turbulência, que vão gerar vetores, que vão gerar essa oscilação no prédio, que seria altamente indesejável, né? Então, pode seguir. No caso do Burj Khalifa, só a nível de curiosidade, ele não possui o Mass Damper. Mas aqui eu trago para vocês alguns prédios que são ícones da construção mundial, como o Shanghai Tower, o Ping An Finance, o Taipei, o Xangai, o Petronas, enfim, vários prédios. E aqui o 432 Park Avenue, que além das aberturas que eu citei a vocês, ele também tem um Mass Damper no último andar, para reduzir os impactos dessa vibração, né? Então, aqui, esse tipo de solução é uma solução aplicada em engenharia. E nós temos essa solução agora, a primeira mão na América Latina. Pode seguir. Em um prédio que é um ícone mundial, mas que encontra-se em construção. É o Sena Tower, que está sendo construído em Balneário de Camboriú. Ele, neste momento, ele é considerado o prédio em construção, o prédio residencial em construção mais alto do mundo, né? E assim, ele utiliza como recurso, vai ser o primeiro prédio a utilizar o recurso do Mass Damper na América Latina. Então, ele também vai ter uma grande esfera na parte superior, cuja finalidade é neutralizar os efeitos de oscilação, esses chamados efeitos sway, nessa edificação, que é uma edificação também bastante esbelta. Ela vai estar na proporção, se não me falha a memória, 1:22 ou 1:24, né? Então, assim, para nós brasileiros, um baita orgulho, uma construção ícone para o mercado de construção mundial aqui no nosso país. Pode seguir. Mas não para somente aí. Então, eu trouxe para vocês o primeiro impacto, que era a característica construtiva do Ultra Hope, que ele retira, ele coloca numa faixa de frequência completamente diferente da frequência do aço, evitando ou minimizando o efeito sway. Mas tem um outro problema muito importante. Na verdade, os edifícios a nível mundial, eles são responsáveis pelo consumo de 40% de toda a energia. Se os edifícios consomem 40% e os elevadores, eles estão dentro desse grupo dos elementos de maior potência dentro de uma edificação, pertence a esse grupo, os elevadores respondem de 2 a 10% do consumo da energia dentro de um prédio. Então, aqui nós temos um segundo problema. O grande consumo de energia, ele passa a ser um fator impeditivo, né? Pode seguir. E aqui, senhores, a gente tem aqui uma simulação mostrando uma construção com um prédio de 500 metros. A gente representa, conforme o percurso aumenta do elevador, os cabos de tração, eles têm uma importância extremamente grande. Ele passa, a cabina e os passageiros deixam de ser os protagonistas e o protagonista passa a ser, por incrível que pareça, os cabos de aço, que aqui no exemplo vocês viram que chegava a 27 toneladas, o peso equivalente a 10 picapes de porte grande, picapes de porte grande. Então, pessoal, 27 toneladas para uma cabina de 24, 30 passageiros é um número assim muito maior do que o peso da cabine e o peso dos passageiros juntos. Então, com isso, a gente, além de ter que deslocar essa grande massa, pode seguir, a gente tem esse grande problema que obrigava a baldeação por conta do peso dos cabos. Então, os elevadores iam a 500 metros e, a partir daí, havia uma baldeação para que o resto do percurso fosse sendo seguido. E aqui a gente tem um exemplo nesse gráfico mostrando o efeito do peso do Ultra Hope. Então, a gente mostra na base inferior o cone Ultra Hope para um prédio de 100 andares até um prédio de 800 andares. A diferença de peso é minimamente se considerado com um cabo de aço convencional. Então,
aqui já é uma das formas que a gente entende que não teríamos o mesmo problema de todo aquele peso voltado para o lado da cabine, para ser tracionado, né? Então, isso leva, pode seguir, um segundo problema, que é o consumo da energia elétrica, né? Então, aqui vocês estão observando que num percurso de 800 metros, nós temos aqui uma proporção de cerca de 233 quilowatts de consumo de potência, né? Comparado com os 400, aproximadamente a metade do que seria consumido numa faixa de 40% de redução no consumo de energia, simplesmente pela substituição dos elementos de tração. Cumprem o mesmo papel, mas não levam todo aquele peso para o lado do conjunto cabina-passageiro. Pode seguir. Então, quais são os impactos que isso traz? Além das correntes de aceleração, que obriga que ela chegue a ser quase 3,5 vezes a corrente nominal, até por conta de toda essa carga, ela também compromete por dimensionamento do cabeamento, dimensionamento dos elementos de proteção. Imagina numa torre muito alta o impacto que isso traz. Nós estamos falando aí de uma torre de 500, de 600, ou como o caso da Jeddah Tower, uma torre de 1.000 metros de ponta até o ponto mais extremo, né? E além disso, o consumo de energia, nós temos o resfriamento da máquina e dos elementos elétricos que estão dissipando essa energia toda na casa de máquinas, né? Então, a economia de até 40% de energia, ela resolve ou minimiza o impacto daquele segundo ponto que nós trazíamos, que os prédios eles são responsáveis por 40% do consumo de energia mundial. Pode seguir. Então, de uma forma resumida, o cone Ultra Hope, pode ir adiante, ele é montado em uma máquina, essa máquina é uma máquina axial, ela é apoiada nos seus mancais das extremidades, e aqui ela gira dentro do seu campo de velocidade, da sua rotação, podendo, então, levar a cabina com um movimento confortável e sem toda essa massa sendo deslocada, né? E aqui, mais adiante, podemos seguir? A gente vai ver aqui uma comparação, isso eu trouxe só a nível de curiosidade, o que o efeito de velocidade traz de um prédio de 1.000 metros de percurso. Então, um elevador de 10 metros por segundo, e vejam bem, 10 metros por segundo, pessoal, representa mais ou menos o elevador passar por 3,5 pavimentos a cada segundo. A cada segundo ele passa em 3,5 andares, né? Um elevador de 15 metros por segundo, ele passaria em 5 andares em cada segundo, aproximadamente. Um elevador de 20, em cerca de 6,5 andares a cada segundo. Entretanto, ele tem uma curva de aceleração, e essa curva não pode ser uma curva muito intensa, para não levar um desconforto muito grande para o usuário. E ela tem que também ter uma curva de desaceleração. Então, eu diria que o tempo em cruzeiro, que é o que vocês veem aqui em verde, ele normalmente vai sendo considerado aqui em tempo segundo. Então, o tempo de cruzeiro do elevador de 10 metros por segundo num prédio de 1.000 metros seria de 90 segundos. O tempo de cruzeiro num carro de 15 metros por segundo, no mesmo percurso, 52 segundos. Indo a 20 metros por segundo, praticamente o dobro, ele teria 30 metros de viagem de cruzeiro. Entretanto, ele teria 30 segundos, né? Ele teria 70 segundos entre aceleração e desaceleração, de uma forma grosseira, né? Que essas curvas não são no formato Y igual a X, né? Ela tem ali alguns pontos que vão atenuando até para gerar um conforto maior para o usuário. Mas vocês veem aqui que, para um mesmo percurso, a velocidade, apesar de ter uma importância bastante grande, o tempo total de viagem vai estar lá entre 70 segundos e 110 segundos, em torno disso, para um usuário que vai de ponta a ponta. Pode seguir. Então, pessoal, o nosso resumo seria alongamento. Os elementos de tração Ultra Hope, ele tem um alongamento desprezível. Imagino que seria fazer um encurtamento de cabos, porque os cabos de aço possuem um alongamento considerável. Vocês veem um prédio de 10 paradas,
um alongamento de um cabo com alma de fibra pode chegar ali em torno de 30, 40 centímetros, 10 paradas. Você imagina num prédio desse, com 100 paradas, 100 pavimentos, o alongamento que seria um cabo de tração, mesmo com alma de aço, né? Então, tem um alongamento desprezível. Pode seguir. Ele tem um resumo de consumo de energia em até 40%. Por quê? Pode seguir. Porque ele é 5 vezes mais leve do que o cabo de aço. Então, ele não carrega o sistema com uma massa desnecessária. O protagonista volta a ser a cabina e os passageiros, né? A durabilidade. Pessoal, aqui eu marquei com uma estrelinha porque os ultra-ropes da Kone Elevadores eles começaram a ser instalados em 2013. Hoje, em 2025, nós temos 0 substituição de cabos de ultra-rope. Isso por conta da sua característica construtiva e durabilidade, né? Pode seguir. Ele é menos sensível ao efeito sway, que é aquele efeito do balanço que vocês viram, né? Então, ali nós explicamos de que forma a técnica foi empregada para que ele saísse fora daquela faixa. Haverá efeito sway? Lógico que haverá, dependendo dessa intensidade dessa tempestade, esse efeito realmente ele pode ser perceptível. Mas comparando 2 prédios exatamente iguais, com o mesmo percurso, usando cabo de aço, outro ultra-rope, o momento em que eu teria que reduzir velocidade ou mesmo desligar seria muito distante do momento em que eu teria que fazer a mesma ação se fossem cabos de aço, através de dispositivos, podem ser anemômetros ou ainda os chamados building sway, que é a fabricação Kone. E o dobro de resistência, porque esse elemento de tração ultra-rope ele foi testado em condições extremamente críticas, em dobra, em torção, em esticamento, estiramento, com fogo. E assim, o resultado dos testes foi assim, surpreendente, demonstrando uma resistência muito alta à tração ou a essas torções ou essas outras agressões mecânicas, né? Isso vai permitir viagens que poderão atingir o dobro daquilo que a gente tem hoje construído e disponível no mercado, né? Então, nós acreditamos que o ultra-rope ainda vai ser muito aplicado no futuro próximo e lia recentemente a respeito de um projeto em desenvolvimento no Japão, onde se estima uma construção de uma torre até 1.700 metros. Então, vocês imaginem o caminho que nós estamos seguindo com a evolução da engenharia. E para finalizar, pessoal, esses prédios altos, esbeltos, eles têm toda a imponência que um prédio com essas características tem que ter, e cada centímetro seu construído, ele traz toda essa personificação a respeito da evolução da engenharia. Então, para mim é um prazer grande ter tido essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento e essa experiência da Kone Elevadores com ultra-rope e agradeço muito aí a oportunidade dado pelo Rafael e pelo Condel. Show de bola, meu amigo. Show de bola, Reinaldo. Foi muito bom. Alguns slides foram notificados. Oi? Não, mas ficou legal, né? Ficou muito legal, Reinaldo. Eu acho que o pessoal vai ter novos insights, porque assim, hoje no nosso público aqui, na nossa plataforma, nós temos síndicos, pessoas que também pensam no melhor para o seu condomínio, né? Então a gente sabe que quem sabe do que está falando causa impacto e a gente pode confiar, né, as nossas demandas. Eu imagino que quem está nos assistindo aqui também possa tem dúvidas às vezes sobre elevadores, quer tentar revisitar essa questão dentro do seu condomínio, ou síndicos que estão num processo de implantação, talvez. Enfim, eu imagino que as pessoas têm que procurar alguém que entenda, né? E a One Elevadores, né, junto com a Kone, junto com a equipe do Reinaldo, eu sei que mandam muito bem. Reinaldo, se o pessoal quiser conversar contigo, meu amigo, o pessoal quer te ligar, conversar, qual que é o melhor via de contato contigo e com a sua equipe, Reinaldo?
Bom, nós temos os nossos canais de comunicação, né? Acho que através dos nossos canais das redes sociais, eu vou ter o imenso prazer em poder responder, em compartilhar conhecimento com vocês. E também eu trago aqui uma dica importante, Rafael, se tu me permitir, Claro. que é a norma 16858, parte 7. Isso traz uma implicação. A nova norma ela trouxe uma série de implicações e mudança na legislação no que diz respeito ao aumento de segurança para quem usa e para quem trabalha com elevadores, né? E a parte 7 ela fala a respeito de modernização. Quais são os momentos que deve ser priorizado, quais são os itens prioritários. Então, eu acho que isso também daria um bate-papo muito legal e eu estou à sua disposição. Caso Bora. oportunidade, pode contar conosco. Bora, vamos sim, meu amigo. Que não vai faltar oportunidade. Pessoal, se você nos assistiu também até agora, nós gostaríamos de agradecer a sua audiência. Esse conteúdo fica gravado aqui no nosso YouTube. Então, se você não conseguiu assistir agora aqui em loco, ao vivo com a gente, você pode assistir depois e encaminhar esse link para algum amigo seu, algum parceiro, alguém que queira conhecer mais sobre uma empresa que sabe do que está falando a nível técnico, a nível estrutural, elevadores. Então, a One Elevadores e a Cone estão aí à disposição e tem uma negociação bem legal. Se você falar, poxa, vim pela Condo Academy, com certeza o Reinaldo vai dar um atendimento todo especial para você também. Com certeza. Fechado, meu amigo. Reinaldo, obrigado mais uma vez e obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Obrigado a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.